lição 7, eu tenho o privilégio de dar essa lição, falar de Jesus. Gente, tem coisa mais excelente do que falar da pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus. A primeira coisa, quem foi Jesus? Jesus, em aramaico, era chamado de Yeshua. Vamos repetir esse nome de Jesus? Yeshua. Yeshua Yamashia era o nome dele em aramaico. Jesus, o Messias. Quem foi Jesus? Jesus foi o Filho de Deus. Isso aí nós sabemos, que morreu pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo inteiro, ressuscitou e continua vivo hoje. Amém, igreja? Glória a Deus. Ele é Deus, mas também é um homem e viveu na terra durante 33 anos. Quantos anos Jesus viveu? 33 anos. O que ele veio fazer? Mudar o mundo. Ele veio mudar o mundo. Jesus, ele veio trazer o céu para a terra. Ele veio para mudar o mundo e ele mudou a minha vida. E ele muda a vida de todo aquele que entrega a sua vida nas mãos dele. Amém, queridos? Quantos aqui tiveram as suas vidas transformadas pelo nome de Jesus? Amém? Glória a Deus. Vamos fazer aqui uma introdução e eu gostaria de continuar falando aqui quem é Jesus. Jesus, ele mesmo disse quem era ele. João 14:6. Eu sou o caminho. Se nós hoje estamos aqui orando, o caminho está aberto porque Jesus inaugurou esse caminho entre nós e Deus. Jesus liberou. Hoje eu e você, como igreja, nós temos livre acesso na presença de Deus. Amém, queridos? De manhã, tarde, de madrugada, a hora que você quiser falar com seu Pai, a porta está aberta porque Jesus inaugurou o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos repetir isso? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele tem que ser tudo na nossa vida. Apocalipse 1:8, ele ainda diz quem é ele. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim. Eu sou aquele que é, que era e que há de ser. Queridos, Jesus é Senhor, Ele é eterno, Ele é o dono do passado, do presente e do futuro. Tudo está no controle, está nas mãos de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus nessa manhã? Glorificando, mas é para glorificar com gosto. Aleluia! Que privilégio a gente poder estar assentado aqui ouvindo a palavra dele. A introdução. Jesus veio ao mundo com uma missão bem definida. Eu vou seguir bem a revista, tá, queridos? A missão de Jesus era bem definida. Primeiro, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. O que Jesus veio fazer? Abriu o caminho de volta para Deus. Jesus, ele veio nos levar de volta para Deus e nos reconciliar. Antes nós éramos inimigos de Deus, porque o pecado cortou o nosso relacionamento lá em Gênesis, lá no Éden. Quando o pecado entrou, relacionamento foi cortado. Segunda coisa, Jesus ele veio com uma missão bem específica. Aqui nós vamos ver o seguinte. Jesus ele veio para ser crucificado, para ser morto, para ser sepultado, ressuscitar ao terceiro dia, subir ao céu e de lá interceder pela igreja. Esse aqui foi o propósito bem definido da vida de Jesus ao mundo. Quem foi que matou Jesus? Então, diante dessa verdade, quem foi que matou Jesus? Nossos pecados. Não foram os judeus, não foram os romanos, ele veio para isso. Jesus veio com esse propósito. Aí vamos voltar aqui. Cristo veio trazer Deus aos homens e prepará-los para o encontro com o Pai. E eu quero falar para vocês sobre esse encontro, essa preparação que Jesus veio
para preparar, para trazer. Quando você lê em Efésios 5, 26 e 27, está falando sobre a igreja. Olha o que Jesus veio fazer. Ele veio preparar a igreja, santificar, ou seja, a igreja que Jesus morreu por ela, está preparando ela para voltar para Deus, ela tem que ser uma igreja santa, queridos. Nós não podemos ficar acomodados da maneira que nós estamos. Jesus veio para nos santificar, purificar com a lavagem da palavra, da água pela palavra. O que é isso? Tem certas coisas que só acontecem na escola dominical. Tem certas coisas que você só vai ouvir na escola dominical. Aqui você vai ser lavado pela palavra, porque você vai ouvir muito a palavra. Aqui não é um lugar de dar opiniões, aqui não é um lugar de se dar uma palavra para consolar, para confortar. Aqui é um lugar de estudar a palavra, de ser lavado, purificado e santificado pela palavra. A palavra é Jesus falando, é Deus falando comigo e com você. Amém? Para que Jesus veio, através da palavra, nos santificar? Vai chegar o dia, Ele vai nos apresentar para Ele mesmo uma igreja o quê? Gloriosa, poderosa. Mas não é essa igreja gloriosa que grita, que esperneia, que treme, que cheia de dons espirituais. É muito bom, queridos, os dons, as profecias, é maravilhoso. Mas isso não é a igreja gloriosa. A igreja gloriosa que Jesus veio para preparar, para voltar para Ele, é uma igreja sem mácula, sem mancha, sem pecado, nem ruga. O que é ruga, queridos? Quem é que tem ruga? Gente velho. Eu não sou velha, eu sou idosa, eu não tenho ruga. Mas gente velho, gente ranheta, gente mal-humorado, gente que está lá vivendo de passado, é gente cheia de ruga. Jesus veio para tirar a mácula, o pecado da nossa vida, para tirar essas rugas, essas coisas velhas que quando nós viemos para Jesus, nós trouxemos muita coisa velha. Uma bagagem velha de pecado, de costumes velhos, de religiosidade. E agora Jesus está falando, eu não quero nada disso com vocês. Eu vou fazer uma limpeza na mente de vocês através da palavra. Quando eu me converti, as pessoas falavam isso para mim, Bernadette, você está ficando louca. Esses crentes estão fazendo lavagem cerebral na sua cabeça. E eu falava, e está mesmo. Porque o que tinha de coisa errada, o que tinha de passado, o que tinha de ensinamentos errados na minha cabeça, tinha que sair tudo, queridos. É um estilo novo de vida, então a minha cabeça tem que mudar mesmo. Tem que sair as coisas velhas para as coisas novas entrar. Então, você não pode ficar com a sua mente envelhecida, com a sua vida espiritual enrugada. Amém? Mas é uma igreja santa e irrepreensível. É o que Jesus está preparando. Através de quem? Quem que Ele está usando? A palavra e o Espírito Santo. Amém, queridos? Você está vendo essa figura aí? Essa figura é uma figura do arrebatamento da igreja. Isaías 61, versículo 2, diz assim, e o Senhor me ungiu para anunciar o dia da sua volta. Esse é o dia que Jesus preparou para que eu o aceitasse. É esse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo a graça. É pela graça sois salvos. Esse dia aqui vai chegar, o dia que Jesus vai voltar nas nuvens, Ele não vai pisar na terra, Ele vem buscar com milícias, miríades de anjos, uma igreja santa, gloriosa e sem ruga. Aí você olha lá, Apocalipse 21, 7, 8, que Ele disse, Jesus disse assim, o vencedor vai herdar tudo isso o quê? Você vai herdar o céu, a cidade celestial, onde Deus está. Deus é santo, irmãos. O céu é lugar de gente o quê? Santa. Amém? E Ele diz assim, se o vencedor, quer dizer que você está travando aqui uma batalha para você subir. Salvação é de graça?
é de graça. É pela graça. Jesus, a Bíblia diz, recebereis pela graça. Vocês são salvos pela graça, não é por meio de obras, não é porque você é bonzinho, mas é pela sua fé. Mas ela não é de graça. Cutuca quem está do seu lado, fala, salvação é pela graça. Mas não é de graça. Tem gente que está dentro da igreja, irmãos. Eu estou falando para vocês que você vai ouvir coisa que é só na escola dominical que você escuta. Mas é o que vai preparar a gente para ir para o céu. Olha o que Jesus está falando aqui. Os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Você sabe para quem que Jesus está falando isso? Para a igreja. Porque tem gente dentro da igreja, não é porque você frequenta a igreja, que você declara com a sua boca, não, eu creio que Jesus é o Senhor. Mas a Bíblia fala que eu tenho que falar com a minha boca, mas eu tenho que crer no meu coração. E como é que eu sei quando você crê no seu coração que Jesus é o seu Senhor? Ele mesmo responde, pelo fruto você conhece a árvore. É pela vida que você está vivendo, pelas suas atitudes no dia a dia. Queridos, nós não podemos viver de aparência. O que você é, eu sou dentro da igreja, nós temos que ser na nossa casa, no trabalho, na rua, no shopping, em qualquer lugar. A sua maneira de tratar a sua esposa, seu esposo, a maneira de você tratar as pessoas, a maneira de você lidar com a sua vida financeira, a sua vida espiritual. Queridos, não vamos brincar. A palavra diz que o joio e o trigo estarão juntos até o último dia, até Jesus quando vier buscar a igreja. O que é o joio e o trigo? É gente dentro da igreja. O joio é a erva daninha, está dentro da igreja. E o trigo, o que é? É aquilo que é bom e que está sendo preparado para o arrebatamento. Isso aí vai ficar junto até o último dia. No último dia, o anjo do Senhor virá e vai fazer o quê? Separação. Esses aqui vão subir, esses aqui não vão subir. Jesus disse, naquele dia, muitos vão chegar para mim e vão falar assim, Senhor, mas eu pregava a palavra, eu cantava, eu era ministro de louvor, eu profetizava, eu fazia milagres, Senhor. Jesus vai falar assim, arreda-te de mim porque eu não te conheço. Queridos, prestem bem atenção no que Jesus está falando aqui. Tem muita gente que frequenta a igreja, vive de aparência cristã, mas não se converteu. E essa manhã nós vamos falar de Jesus, nós temos que falar de conversão. Conversão envolve arrependimento. Salvação é pela graça, mediante arrependimento. Já leu lá em 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, unido com Cristo, é uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram, eis que o novo já chegou. Eu sou outra pessoa hoje. Olha para quem está do seu lado e pergunta aí, querido, se arrependeu dos seus pecados? As coisas velhas da sua vida já ficou para trás? Você hoje é outra pessoa? Fala para ele, não precisa viver de aparência, não. Mostra quem você é, porque quem precisa te conhecer de verdade é Deus. E Ele, querido, Ele é onipotente, Ele é onisciente e Ele é onipresente. Aquela hora que você está sozinho em algum lugar, que você está fazendo alguma coisa, que você está pensando alguma coisa, ali Deus está com você, Ele está te vendo, Ele te conhece. Aí a gente chega, vem para a igreja, tudo com cara de bonzinho, de santinho. Mas, queridos, fala para quem está do seu lado aí, não viva de aparência. Não viva de aparência, converta-se a Jesus de todo o seu coração, senão você vai ficar para trás. Tá bom assim? E ele disse assim, Apocalipse 1,18, eu sou aquele que vive,
Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Queridos, antes de eu vir para a igreja, a minha família era muito religiosa. E eu lembro muito da minha tia falando de Jesus, o menino Jesus. Está chegando o Natal, nós vamos comemorar. O menino Jesus. Tratava Jesus como um menino, como um deusinho pequenininho, aquela coisa assim de religião mesmo. Quando você vai estudar a palavra de Deus, olha o que ele fala. Eu sou aquele que estou vivo. Eu morri, ressuscitei e estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu não vou morrer mais, eu sou eterno. E eu tenho as chaves. O que é essa chave? É a autoridade. Eu tenho autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Olha lá a chave. A chave de toda a autoridade está nas mãos de Jesus. O nome de Jesus é sobre todo nome. É o nome que tem maior autoridade. E eu pergunto para você, e ele foi dado a quem esse nome? A quem o nome de Jesus foi dado para ser usado? Essa autoridade. Bate aqui, foi para mim. Se você é crente de verdade, foi para você que esse nome foi dado. Hoje nós vamos estar bem entendido esse negócio, tá, queridos? Quem vive realmente a vida cristã e quem vive de aparência. Por quê? Porque Deus está te acusando de alguma coisa? Não, Ele está te chamando para conversão. E aí as pessoas falam assim, o povo gosta muito de falar isso, quando eu dou uma palavra, o povo fala assim, pastora, só pegou pesado hoje, hein? Mas sabe o que acontece? A gente vai pregar a palavra, e a palavra vai de contra o seu estilo de vida, e você acha ruim. Está batendo de frente com aquilo que você está vivendo, que você está praticando o errado. A palavra vem para ensinar o certo, ele é o caminho. Jesus não vai mudar a palavra dele para agradar ninguém. E eu muito menos. Quem sou eu para facilitar para você a palavra? Eu não estou aqui para agradar, eu estou aqui para pregar e para viver. Amém, queridos? Porque com Deus não se brinca. E quem estiver brincando de crente, você pode pregar a coisa mais linda, profetizar, cantar, você vai ficar naquele dia. E eu não quero ficar. Primeiro, testemunho das Escrituras. Olha aqui, Deus sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Por que você precisa conhecer a Bíblia, querido? Porque tudo que tem que acontecer aqui na terra vai ser através da palavra de Deus. Hebreus 1:3. Vamos ler isso aqui? Aqui é a maior revelação de quem Cristo é. Diz assim, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Olha para mim aqui. Eu acho muito importante a gente ler um versículo e explicar o versículo. Esse negócio de... Tem gente que lê um texto enorme e não explica nada, é a mesma coisa de nada. Ninguém entendeu nada. Então, o que lá a Bíblia está falando? Hebreus. Há muito tempo Deus falava através dos profetas do Velho Testamento. Deus falou através de Isaías, Jeremias, Ezequiel. Deus falava através deles, com os nossos pais no passado. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Através de quem Deus está falando hoje conosco aqui, queridos? Através de Jesus. Sabe o que é o Velho Testamento? A Bíblia diz que o Velho Testamento era uma sombra para o Novo. Você já experimentou, às vezes, você está andando assim, o sol bate, você já viu sua sombra aqui? Quem já viu sombra? A Bíblia diz isso. O Velho Testamento é uma sombra daquilo que seria o Novo. Quando você olha para a sua sombra, dá para discernir seu rosto? Sim ou não? Dá para discernir seu corpo direitinho? Então, quando você lê o Velho Testamento, dá para discernir direitinho quem é Jesus, quem é você? É isso que a Bíblia está falando. Jesus veio para nos revelar quem é Deus.
toda a revelação de Deus. Olha lá, o Filho é o resplendor da glória de Deus. Jesus é o brilho da glória de Deus, e Ele andou aqui na terra, a expressão exata de quem é Deus. Você quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Você quer conhecer Jesus? É a palavra. Esse negócio de você... Sabe por que hoje o nosso louvor, as nossas orações são bem rasos? Porque eu não conheço quem eu estou adorando. Porque eu não conheço para quem eu estou pedindo alguma coisa. Porque eu sou muito raso na palavra. Sim ou não, queridos? Você quer saber o tamanho da sua intimidade com Deus? Quanto tempo você gasta por dia meditando e tirando tempo de oração? Responde isso aí para você mesmo. Quanto tempo por dia você gasta meditando e orando? Esse é o tempo que te mostra exatamente a sua intimidade com Deus. Quantos estão entendendo? É muito ou é pouco? Hã? É isso aí que nós temos que entender. Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de quem é Deus. Ele sustenta todas as coisas por sua o quê? Poderosa palavra. Você sabe qual é a maior profecia, a palavra mais poderosa que tem? Não é de quem sobe aqui profetizando, é de quem sobe aqui falando a palavra de Deus. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou à direita da majestade nas alturas. E de lá ele está sentado à direita, depois de ter cumprido o trabalho dele aqui, nos purificou dos nossos pecados, morreu, ressuscitou, pegou a chave da morte do inferno. Querido, Jesus, ele desmascarou o diabo publicamente. Expôs as fraquezas, a derrota do diabo, e todo mundo viu isso quando ele ressuscitou. E ele está com a autoridade nas mãos dele, ele está sentado à direita de Deus, está intercedendo por nós e derramando todo o poder dele sobre a igreja. Quem aqui é a igreja? De verdade, certeza. Glória a Deus, é pela fé, queridos, é pela fé. Eu tenho que saber quem eu sou e quem eu sirvo. Olha aqui, Jesus ele veio ao mundo especificamente para servir. Qual foi a missão de Jesus, queridos? Servir. No princípio, por que é que eu falo que a palavra é a boca de Deus? Porque lá no princípio, você está vendo aqui a criação do mundo. Lá no princípio era o verbo, João 1:1. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha aqui para mim, o que esse versículo está dizendo? Quando estava tudo sendo criado, os céus, a terra, os luminares, a Bíblia diz que o verbo estava com Deus, e o verbo e Deus eram um só. João 1,14, e o verbo se fez carne. Então quem era o verbo? Jesus. Jesus, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória do único Filho do Pai. Olha para mim aqui, queridos. Quando o mundo foi criado, Gênesis 1:26, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quem é que estava ali com Deus, quando ele disse façamos? Quem eram os companheiros de Deus no início da criação? Jesus e o Espírito Santo. Tem gente que acha que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Querido, Jesus já existia, antes da fundação do mundo. No princípio era o verbo, era Jesus. E Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. Amém, queridos? Diga comigo, Jesus era Deus. Aí, o testemunho das Escrituras. Olha aqui, algumas profecias de Isaías. Vamos falar sobre o testemunho das Escrituras. O que é que a Bíblia faz? Ela revela, Deus se revela em Cristo. E a Bíblia vai mostrar isso. Olha o que é que Isaías profetizou. E acontecerá naquele dia. Qual dia?
esse dia aqui, ó. Porque um menino nos nasceu, Isaías 9:6. Um menino nos nasceu, Isaías estava profetizando. Um filho se nos deu. O governo estará sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Que governo é esse que Deus está falando que estaria sobre os ombros de Jesus? O governo do mundo, queridos. Toda a autoridade do céu e da terra, no dia que Jesus veio ao mundo, ele não foi gerado nesse dia, mas ele veio ao mundo na plenitude dos tempos. O que é plenitude dos tempos? No tempo certo, determinado por Deus, da missão de Jesus acontecer. Diga comigo, plenitude dos tempos. É o tempo certo da missão. Jesus, ele veio aqui, no tempo certo de começar a missão dele. Isaías já profetizava centenas de anos antes. E ele disse, o governo de Deus vai estar sobre os ombros de Jesus. Toda a autoridade de Deus estará sobre Jesus. Aí você volta aqui, Isaías 10:27. E acontecerá naquele dia, que Jesus vier ao mundo, que a sua carga será tirada do seu ombro. Presta atenção, isso aqui é para você. E o teu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Quem aqui já viu carro de boi? Você já viu aquele carro de madeira puxando 3, 4, 6 bois, não é isso? Como é que o carro de boi prende o boi? Não põe uma canga assim no pescoço dele, amarra ele, não é isso? E o boi sai com aquela canga, carregando o quê? A carga, puxando a carga que estava naquele carro. Sim ou não, queridos? Quantos estão entendendo o que eu estou te dizendo? O que é que esse versículo está falando? Que nós, seres humanos, que vivíamos aqui na terra, vivíamos igual a esses bois puxando carga. Satanás colocou um jugo, que é o jugo do pecado, no nosso pescoço. Você já viu que tem dia que você está assim, arriado, cansado, um peso aqui, ó. Muitas vezes eu vou orar pelas pessoas, eu ponho a mão aqui. O povo põe a mão aqui, eu ponho a mão aqui, ó. Porque aqui é o lugar onde Satanás gosta de trazer o peso dele. Então, nós éramos como esses bois de carga aqui, ó. A sua carga, quando Jesus veio, será tirado do seu ombro, o peso que você está carregando. E o jugo do seu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da... O que quebra jugo de Satanás na nossa vida, irmãos? Unção. Diga para o seu irmão aí, a unção de Deus. A unção de Deus despedaça jugos. E quando eu recebo Jesus na minha vida, como meu Senhor, meu Salvador, o Espírito Santo vem habitar em mim, meu corpo passa a ser o templo do Espírito Santo, por isso que eu não posso mais com imoralidade sexual. Você sabe o que é fornicação? Jesus disse que o que pratica fornicação não vai subir. O que é fornicação? É o pecado do sexo, porque mexe com o seu corpo. Fornicação é o solteiro ter relação sexual com o solteiro. O casado ter relação sexual fora do casamento. É masturbação. É pornografia. Tudo isso é fornicação. Promiscuidade. Isso aí, o que acontece? Mexe com o templo do Espírito Santo. Meu corpo hoje é santo. Quantos aqui tem o Espírito Santo dentro de você? Se você creu em Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Seu corpo agora não te pertence mais. E eu fico besta quando eu vejo marido batendo em mulher. Por que eu estou falando isso? Porque dentro da igreja tem gente que bate, homem que bate. Parte para cima da mulher. Covarde, mas é covarde. Nunca nasceu de novo. Outro dia eu vi um pastor publicando aí no Facebook e falando, gente, homem que bate mulher não é problema de pastor, é problema de polícia. Eu falei, então eu estou certinha, que eu já chamei polícia 2 vezes, por causa de marido batendo em mulher. Não se brinca com o corpo.
ele é tempo do Espírito Santo. Por isso que você não pode xingar, você não pode falar palavra agressiva, você não pode magoar, você não pode praticar sexo de forma errada. Você, escuta aqui, os que praticam fornicação não vão para o céu. Não vão para o céu. Marido e mulher que agridem um ao outro, existe mágoa, ressentimento, a sua oração nem sobe. Pode parar com isso. Temos que respeitar um ao outro. Queridos, isso aqui é muito sério. Por quê? Porque o jugo que tinha sobre mim do pecado já foi despedaçado por causa da unção de Deus. Você tem unção de Deus aí sobre a sua vida? Usa ela para fazer coisas boas, as mesmas obras que Jesus. Isaías 61:1, olha o que Jesus repetiu esse versículo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Para que Jesus foi ungido? Para pregar as novas obras aos quebrantados de coração. Gente de coração duro, que vem ouvir a palavra e volta do mesmo jeito. Jesus não veio para esse povo, não. Jesus veio para quem é quebrantado. Aquele que quando vem para a igreja, ouve uma palavra, nossa, que palavra dura. A palavra não é dura, a palavra está te lavando. Ou você deixa ela te lavar e mudar a sua vida, ou você continua do mesmo jeito, a escolha é sua. Amém? Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade aos algemados. Aqui está falando de alma, está falando de problemas espirituais. Jesus veio para fazer isso, libertar os cativos, os oprimidos e quem estava algemado pelo diabo. Queridos, vou te dar uma informação. Ele disse assim: eu vou para o Pai, mas eu estou enviando vocês, as mesmas obras que eu fiz, vocês farão. Então, está sobre quem hoje o Espírito de Deus ungindo? Para proclamar a palavra, para libertar vidas. Está sobre quem? Fala sobre mim. Reconhece aí o que Jesus fez por você. Jesus passou para você, você é discípulo, passou para Jesus a responsabilidade da missão dele. Amém? Cristo Jesus, Deus homem. Mas vindo a plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? É o tempo certo da missão. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob lei. Onde nós encontramos isso? Quando o anjo disse para Maria: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Diga comigo, Jesus. Ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Tem gente que acha que Jesus era 50% homem, 50% Deus. Não. Ele veio totalmente homem, nascido de mulher, mas foi gerado pelo Espírito de Deus. Então o homem não interferiu nisso aí. Amém? Por que precisava disso aqui, queridos? Um ser perfeito como Jesus. Vou te explicar. Na sua revista, na página 36, lá em cima está assim: a encarnação de Cristo aconteceu porque só uma pessoa que fosse Deus e homem ao mesmo tempo poderia providenciar a salvação dos pecadores. Olha para mim aqui. Quando Adão entregou a autoridade da terra nas mãos do diabo, através do pecado, Adão pecou. Tudo que Deus deu para ele, Deus disse para Adão: domina, cuida, protege. Não foi isso que Deus falou? Você tem autoridade, a terra é sua. Quando Adão pecou, ele foi destituído da glória de Deus. Ele ficou imundo. E ele pegou a glória que ele tinha, o poder e a autoridade que ele tinha, ele entregou para o diabo. Se você pegar Jesus na tentação do deserto, Mateus 4:4, você vai ver lá tudo que Satanás ofereceu para Jesus, tentando ele. Se você quiser, Jesus, eu vou te dar todo esse reino aí, ó, porque me foi entregue. O mundo foi entregue nas mãos do diabo. Como que Deus poderia resolver esse problema? Para trazer de volta a autoridade de Deus, precisaria nascer um homem
que fosse Deus e homem ao mesmo tempo. Por que homem? Porque ele é nascido da terra. A terra não foi entregue para o diabo. Então teria que ser um homem nascido da terra no ventre de mulher. Mas tinha que ter também a divindade, o poder de Deus, a presença de Deus. Jesus veio trazendo o céu para a terra. 100% homem, 100% Deus. Quantos estão me entendendo? Jesus veio para desfazer, consertar o estrago de Adão e Eva lá no paraíso. E aí o que acontece? A autoridade foi entregue para Jesus novamente. Todo lugar que você pisar a planta dos seus pés é seu. Onde você pisar, pôr a sua mão, vai ser abençoado. O Espírito Santo está dentro de você. A palavra que está na sua boca sai como fogo. Há poder, a unção na sua vida. Eu estou falando de você. Quem tem Jesus tem autoridade aqui na terra. Porque o nome de Jesus, Jesus pagou o preço. Vocês estão entendendo a profundidade da obra de Jesus? Tinha que ser homem e Deus, nascido aqui, ó, da terra, mas sem pecado. Toda a palavra que sai da boca de Jesus tem todo o poder e toda a autoridade. Morreu, foi lá no inferno, ressuscitou e trouxe o quê? As chaves da vitória na mão. Você pode aplaudir Jesus nessa manhã? Que obra, queridos, que obra. Ele é maravilhoso. Jesus, ele era homem, viveu intensamente todas as emoções humanas. Jesus chorou, o menor versículo da Bíblia, está lá em João 11:35, Jesus chorou, ele chorava. Olha aqui, ele teve sede, ele teve fome, ele cansou, ele teve alegria, ele teve tristeza, está tudo aqui, 100% homem, 100% Deus. Como Deus, ele tinha todos os dons, todos os ministérios, Jesus tinha tudo sobre ele. Olha aí que coisa maravilhosa. Jesus veio operando milagres, ele curou doentes, porque ele era Deus, ele tinha o poder do Espírito Santo dele. Mas ele precisou de orar para Deus encher ele. Ele foi cheio do Espírito Santo, ele precisou estudar a palavra para ele ensinar. Você sabia qual era o maior ministério de Jesus aqui na terra? Ensino da palavra. Ele curou doente, ele expulsou demônios, ele acalmou a tempestade, ele ressuscitou os mortos, mas acima de tudo, Jesus veio para ensinar a palavra de Deus. Amém, queridos? E tem gente que não valoriza a palavra. Isso é muito triste. A natureza humana de Jesus, olha aqui, depois da ressurreição, ele apareceu aos discípulos com a aparência o quê? Humana, ele foi lá mostrar a ferida nas mãos, a ferida do lado, porque ele tinha corpo, alma e espírito, mas nunca pecou, foi o único ser perfeito em toda a história da humanidade. Amém? As duas naturezas de Jesus. Eu quero começar por essa figura, Hebreus 2:18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados hoje. Você sabia que Jesus, como homem, ele teve todas as dores que você tem, que você sofre? Por isso que ele foi tentado igual eu e você também a pecar. Mas a Bíblia está dizendo, ele hoje é poderoso para me socorrer em qualquer que seja a situação, porque ele experimentou tudo o que eu vivo, o que eu já vivi, o que eu vou viver, e você também. Por isso, quando você está passando alguma tribulação na sua vida, quem é que vai te socorrer? Quem conhece de angústia, quem conhece de tristeza, quem conhece de acusação. Jesus foi acusado, ele foi maltratado, e injustamente, queridos. Jesus sabe tudo o que você sente, e ele está prontinho para te socorrer quando você precisar. Amém? Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, os anjos viram, foi pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Jesus está lá, à direita de Deus. Amém? E é aqui, as duas naturezas, é aqui que Filipenses 2,
5:8, o texto da nossa lição, diz: de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que também em Cristo. Sendo em forma de Deus, ele não teve a usurpação ser igual a Deus. Ele se humilhou até a morte de cruz. Para que? Servir. Gente, Jesus se fez homem. Já pensou humilhação maior para um Deus se fazer homem? Esvaziar da sua divindade, da sua glória, e vir aqui para sofrer tudo que ele sofreu por amor a nós. E a gente tem que valorizar. Glória a Deus. Cristo, o Filho de Deus. O que é que nós vamos ver aqui? É a união última entre divindade e humanidade. Vamos ler Lucas 2:11. Está escrito: hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Por que Jesus nasceu numa manjedoura? Tem gente que fala assim: Jesus veio para mostrar para os pobres que ele também era pobre. Não. Os pais dele procuraram a hospedaria, o hotel, o melhor hotel da cidade, em primeiro lugar. Como não havia lugar nos hotéis, foram para a manjedoura. Jesus nasceu ali no meio dos animais. Mas a visita dele foram 3 reis magos, levando as especiarias mais caras que existia. Jesus era rei, irmãos. Todo mundo reconheceu o Filho de Deus que estava ali nascendo. Ele tinha todo o poder, ele tinha dons, ele tinha ministério. Ele é digno de toda a nossa adoração. Olha aqui, esse versículo de Mateus. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Sabe aqueles momentos assim que a tempestade vem na sua vida? De sexta passada veio uma tempestade na minha vida, eu lembrei disso aqui. Eu estou com meus netos lá em casa, tomando conta que os pais estão ocupados, desde sexta-feira. Quando foi sexta-feira, 4:30 da madrugada, me deu um clique e eu pego na testa da minha netinha, de 3 anos. Quando eu pego na testa dela, a menina queimando de febre. Peguei o termômetro, fui olhar, ela estava com 39,8. 4:30 da manhã. Eu falei: esse termômetro deve estar estragado, deixa eu pegar outro. Menino às vezes brinca com o termômetro, né? Fui lá, peguei outro, 39,8. Acordei meu marido, falei: bem, corre, vai comprar um remédio. Lá em casa não tem remédio, gente. Meu filho essa semana falou: mãe, você tem que deixar uns remédios, que nem que seja para dor de cabeça. Porque graças a Deus, eu e meu marido, a gente não toma remédio nem para dor de cabeça. Porque Deus é bom, Deus é bom. Aí, ele saiu, foi comprar o remédio. E eu lembrei disso aqui. Os discípulos no barco e a tempestade vindo. O que eu vejo com isso aqui, queridos? Que Jesus, ainda que ele esteja no barco, na nossa vida, no dia a dia, isso não vai evitar as tempestades, não. Tempestades virão. E eu, enquanto eu orava pela minha filha ali, naquele desespero, porque dá desespero, né? Sem o pai e a mãe, a responsabilidade da gente. Eu falei: Jesus, o Senhor não livra a gente muitas vezes da tempestade, mas na tempestade o Senhor livra. E a menina começou a ficar começou a mudar a cor dela. E ela dava eu falei: gente, essa menina vai ter uma convulsão aqui, né? E eu sozinha com ela. E comecei a orar e profetizar a palavra: Senhor, eu quero te adorar, porque verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O Senhor não vai evitar a tempestade, mas o Senhor também não deixa o barco afundar. O Senhor não deixou o barco afundar ali, o Senhor não vai deixar aqui acontecer nada. Porque o Senhor é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do teu poder. Então eu orei para minha filha, pus a mão na cabeça dela, orei, abençoei, profetizei. E, queridos, foi uma bênção. Meu marido chegou com remédio, graças a Deus, resolveu. Mas a menina podia ter tido uma convulsão. Agora, por que eu fui acordar 4:30 da manhã para ir lá ver a menina? Ela dormiu bem, ela não tinha nada. As crianças dormiram brincando, felizes da vida.
É porque Deus quer mostrar que Ele está sustentando a nossa vida através da sua palavra. E no tempo certo, eu preciso falar a palavra de Deus. Amém, queridos? Os discípulos adoraram a Jesus, porque o barco não afundou. Lucas 24, Jesus estava sendo arrebatado na hora da ascensão dele. E aconteceu que enquanto Jesus abençoava os discípulos, apartou-se dele e foi elevado aos céus. E depois eles o adoraram. Jesus subiu, queridos. Por que eu tenho que adorar a Jesus? Porque Ele é Deus, porque Ele é bom, porque Ele é digno de toda a nossa adoração. Deus disse assim: para que todos honrem o Filho assim como você honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Amém, queridos? Por que eu vou adorar a Deus em todo o tempo na minha vida? Porque Ele dá vida por nós. Ele disse para a samaritana, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Olha para mim aqui, se você entregou sua vida nas mãos de Jesus, não estou falando de gente com aparência de crente, não. Estou falando de crente verdadeiro. Existe uma fonte aqui, dentro de você. Jesus falou, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O que rios de águas vivas é esse? É o rio que flui do trono de Deus. Aqui está toda a sua provisão na terra, até te levar para o céu, para a eternidade, queridos. Jesus é a água. Você bebeu de uma vez, você sabe por que tem gente vazia, angustiada, chorosa, que na hora da luta, em vez de orar, vai chorar e gemer? É por causa disso aqui, precisa beber da água viva. Jesus é a água viva. Quem bebe dele nunca mais vai ter sede. A água que eu estou dando para vocês é fonte de água. É fonte de água que vai te levar até a eternidade. Na hora da angústia, na hora do problema, não vai se dobrar diante do problema e ficar chorando e gritando e arrancando o cabelo, não. Querido, você tem um poder que flui do seu interior. Jesus está falando aqui. Tem uma fonte aqui, vai orar, vai meditar na palavra, vai falar a palavra de Deus, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Jesus, Ele é eterno. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Quem tem toda a autoridade nos céus e na terra, irmãos? Jesus, fala bem alto, Jesus. Diga, nesse nome há poder, para que todo o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Diga comigo, Jesus Cristo é o Senhor. Eu confesso, Ele é o Senhor da minha vida. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Quem é que tem toda a autoridade na terra e no céu? Olha aqui, olha o outro versículo. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Queridos, Jesus está sentado nos céus, à direita de Deus. Debaixo dos pés de Jesus, Ele colocou todas as coisas, todos os poderes, principados, potestades, dominadores desse século, está debaixo dos pés de Jesus. E olha, presta atenção no versículo, querido. Presta atenção. E o designou como cabeça de todas as coisas para que é o seu corpo, a plenitude. Você sabe quem é que completa Jesus na sua plenitude? A igreja. Eu e você, querido. Pelo amor de Deus, não fica com cara de paisagem, não. Eu estou falando uma coisa tão poderosa que pode mudar a sua vida. E eu olho para alguns e estão assim. A palavra de Deus que pode mudar e muda todas as coisas. Tem o poder nos céus, na terra e até no inferno. Jesus, está escrito, Ele colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e o designou como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em qualquer circunstância.
Você está andando debaixo de prisão, você está andando debaixo de derrota, você está andando debaixo de cadeia, limite, Satanás está colocando. Olha o que a Bíblia diz, queridos, em todas as circunstâncias, você é a plenitude que Deus colocou em Cristo Jesus. Tudo que Deus é, está revelado no Filho, e tudo que o Filho é, está dentro de você. Eu quero só encerrar com um versículo. Preste atenção. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quantos aqui querem ser abençoados nessa manhã? Você quer ser? Então vou repetir o que está escrito na Bíblia. Bendito, vou ler devagar. Seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém. Quantos aqui querem ser abençoados? Vou ler de novo. Presta atenção, irmãos. Vou ler de novo e vou perguntar de novo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Aleluia! Você já foi abençoado. Você já recebeu cura, você já recebeu a sua vitória, você já recebeu unção, você já recebeu os seus bens, aquilo que você precisa. Só os que têm fé, fica de pé, por favor. Glória a Deus.